Tem um grande mito no empreendedorismo, uma grande cagação de regra, na verdade, que é o mito da economia real. E eu vejo a galera falando pelos comentários aí, inclusive nos meus comentários às vezes, vi gente falando no Substack, vejo a galera falando no Twitter. Geralmente esses comentários vêm de pessoas que nunca empreenderam, mas se você tem vontade de empreender, às vezes isso entra na sua mente. Então acho que é importante você ouvir o que eu tenho pra falar aqui. Então, cara, peguei um comentário aqui de um vídeo antigo meu, tá? Que se chama 9 motivos para empreender em 2025. Serve para 2026 também. Vou até deixar no fim desse vídeo para quem quiser assistir, que acho que tem a ver. Mas o Jonas Souza falou aqui. Pergunta sincera. Há espaço para todo mundo empreender? Digo empreender de fato, sem ser vendedor de curso, engana-trouxa na internet ou ser influencer. Empreender não seria apenas outra forma de estar na corrida dos ratos? Afinal, a maioria acaba falindo ou trabalhando somente para sobreviver. Quem realmente prospera é uma minoria igual CLT. A diferença real, além da diferença psicológica, que diz que você está construindo algo para si, mas muitas vezes é só mais uma maneira de ser um quebrado trabalhando pra caramba. Observação, pergunta sincera. Agradeço se alguém que empreende na economia real responder. E eu respondi aqui para ele, eu falei que, cara, não tem espaço para todo mundo empreender, e sim, é outra corrida dos ratos e a maioria não vai ganhar dinheiro. Na verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo empreender, sim, tá? Eu gosto muito da teoria do Naval Ravikant sobre esse assunto, que, na opinião dele, e ele argumenta lá o porquê, e eu posso até fazer um vídeo sobre isso um dia, todo mundo poderia ser empreendedor. Sim, depende de automações e tal, mas é possível. Mas nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre outro aspecto desse comentário dele, né? Ele pediu a dica de alguém que empreende na economia real, e beleza, eu não sou essa pessoa. E ele falou empreender de fato, sem ser vendedor de curso engana-trouxa ou ser influencer, né? Então, tá aqui as condições dele. E, cara, de uma forma ou outra eu sou influencer, né? Você tá vendo um vídeo meu aqui no YouTube, acho que isso me caracterizaria como influenciador de alguma forma. E o meu outro negócio é de venda de cursos. Não é uma venda de cursos engana-trouxa, né? É um curso preparatório para passar num processo seletivo de entrevista. Então, tá mais parecido para um cursinho de Enem ou de concurso público. É para entrevista, não é para prova, mas enfim. Eu não vendo promessas lá, né? Eu só ensino como passar na entrevista e é uma entrevista técnica. Então, eu não me vejo enquadrando nisso, mas eu sou vendedor de curso, né? Então, talvez me encaixei aqui no arquétipo que o Jonas Souza não quer a opinião. Mas como o canal é meu, eu vou dar minha opinião mesmo assim. Porque eu acho, de verdade, e eu vou provar pra você, que esse tipo de mentalidade, cara, é uma coisa que segura muito as pessoas e impede elas de empreender. E eu não tô falando pra você ser influenciador ou vendedor de curso engana-trouxa, eu vou falar outra coisa, fica aqui com o meu argumento. Então, primeira coisa, o que é essa tal de economia real, tá? Boa pergunta, não tem uma definição exata, mas se você pensar de modo geral, tem 3 grandes economias. Tem a economia real, tem a economia do mercado financeiro, né? A economia financeira, e é daí que vem o termo economia real, né? Você teria a economia real e a economia financeira, né? Igual na disciplina de economia mesmo, você tem a economia real e a economia monetária, né? Mas nesse contexto de empreendedorismo aqui tem uma terceira economia também, que é a economia de mídia, a economia da atenção. Então, uma provê bens e serviços, a outra provê dinheiro, né? A economia financeira, o mercado financeiro te provê dinheiro. Por exemplo, você consegue pegar um empréstimo por um certo preço, que seria a taxa de juros. E a economia da atenção, ela permite que as empresas que vendem bens e serviços ou que vendem produtos financeiros comprem a atenção das pessoas, né? Os eyeballs, que os gringos chamam. Então, por exemplo, se eu fizesse uma publicidade aqui nesse vídeo, como você já está nesse vídeo, você tenderia a assistir essa publicidade. Obviamente, você poderia pular o vídeo aqui, mas você tenderia a assistir essa publicidade, assim como, talvez, se você não assina o YouTube Premium, o YouTube vai pôr uma publicidade aqui em algum momento desse vídeo, ou no fim do vídeo, ou colocou antes do vídeo, e uma parte desse dinheiro vem para mim, uma parte vai para o YouTube, essa é a economia da atenção. E aqui já tem um grande problema para o nosso amigo Jonas, né? Se você é influenciador, claramente você não tem um trabalho de verdade, porque você não está na economia real, né? Ele mesmo colocou aqui, né? Ele não quer
Ele quer empreender sem ser vendedor de curso engana-trouxa ou influencer. E tem um parênteses aqui, porque misteriosamente, se você tem uma emissora de TV ou uma revista, por exemplo, que também é mídia, também é economia da atenção, aí curiosamente parece que é economia real, né? Então já chego nesse ponto. Agora, se você trabalha no mercado financeiro, você também não está na economia real, né? Hoje as pessoas percebem o trabalho no mercado financeiro como um trabalho legítimo. Até algum tempo atrás, as pessoas não consideravam. Tem muita gente, né, que não considera também, acha que o mercado financeiro está lá só para dar um jeito de pegar o seu dinheiro e não proporciona valor nenhum na sociedade. Tem pessoas que já olham de outra forma. Enfim, existe um debate, né, se é um trabalho legítimo ou não. Mas assim, pelo conceito de economia real, o trabalho no mercado financeiro não é economia real, né? É economia monetária, economia financeira. Mas enfim, não vou entrar nos debates semânticos do negócio. O ponto que eu quero chegar é que em qualquer nicho, em qualquer vertical, em qualquer segmento de mercado, você tem 6 tipos de produto. Você tem serviços, você tem produtos do conhecimento, né, que você poderia chamar de infoprodutos, por exemplo. Você tem produtos físicos, que são os mais comuns, talvez, na maioria dos nichos. Você tem software e você tem produtos financeiros. Qualquer nicho de mercado vai ter esses 6 tipos de produto. Alguns não têm software, alguns não têm produtos financeiros, mas, em geral, são essas as suas 6 únicas opções de tipos de produto, né, de tipos de empreendedorismo que você pode fazer. E aqui que começa o segundo problema. Então, publicidade aparentemente não é economia real, né? Porque se os influenciadores fazem, não pode ser. Apesar de que as Big Techs fazem publicidade e a Rede Globo de televisão também faz publicidade. Mas enfim, de novo, já volto nesse ponto. Infoproduto também não é economia real. São os vendedores de curso aí, né? Você está vendendo um login e senha de um vídeo seu. Beleza? Produto financeiro também não é economia real, né? Tipo, o termo surgiu, economia real e economia monetária, que são os produtos financeiros. Então, por definição, não é economia real. Aí você tem o software. Tem gente que vai falar que é economia real, tem gente que vai falar que não é. É um produto digital, né? Assim como os infoprodutos, você também vende login e senha. Então, assim, tem gente que vai dizer que software é uma coisa da economia real, tem gente que vai dizer que não é, mas se software por que infoproduto não é, né? Começa a ficar meio confuso, assim. Então vamos dizer que software também não é economia real, afinal é economia digital. O que sobra, cara? Sobra serviços e sobra produtos físicos. Então, de 6 opções que você tinha para empreender, te sobraram apenas 2, se você quiser empreender com a economia real, como o nosso mano Jonas Souza aqui. E aí a gente chega no nosso grande dilema. Se os únicos jeitos de empreender com negócios reais for prestar serviço ou criar um produto físico ou fazer comércio de produtos físicos, a gente tem um grande problema para quem quer empreender. Comércio e produto físico tem um risco muito alto e você precisa de muita grana para entrar. Não necessariamente muita grana, mas precisa de um bom capital, tá? Para empreender com um produto físico. Serviço não escala, né? Então você pode ir lá fazer sua agência, seu freelancer, mas eventualmente você até consegue escalar, mas é muito difícil escalar. E indústria, né? Você produzir produtos para outras pessoas, físicos, indústria no Brasil é coisa para doido. Eu conheço, cara, uma infinidade de empreendedores, eu não conheço nenhum que tem a coragem de fazer uma indústria no Brasil. Eu sei que tem gente que faz. Eu sei que tem muitas indústrias no Brasil, né? Mas uma coisa é você ter começado isso em 1960, outra coisa é você começar agora. E eu sei que tem gente que começa indústrias, manufatura hoje, mas, cara, é coisa pra louco, assim, né? Não é à toa que o Brasil se desindustrializou, cara, pra cacete nos últimos anos, nas últimas décadas aí. Então, as pessoas que têm essa tara por empreender na economia real, elas ficam com poucas opções e opções não muito boas, cara. E eu acho que é daí que vem o dilema desse nosso amigo Jonas Souza, cara. Ele sente, todo mundo que tá empreendendo, fora esses outros nichos aí que são de mentira, né? Fora esses outros modelos de negócio que são de mentira, todo mundo que está empreendendo com isso parece que está na corrida dos ratos, ele fala aqui. Ele fala aqui que a maioria acaba falindo ou trabalhando somente para sobreviver. E é isso mesmo, Jonas. É isso que acontece, tá? Não estou falando que é impossível empreender nesses ramos, né? Obviamente, serviços é muito possível empreender. Inclusive, para a maioria das pessoas é o que eu recomendo como primeiro negócio, mas como primeiro negócio, né?
Não necessariamente eu recomendo que a pessoa preste serviços pro resto da vida, a não ser que ela goste muito. Porque realmente é uma corrida dos ratos. É complicado. E eu vejo, o problema que eu vejo do Jonas aqui é que ele se limitou a 2 tipos de negócio, de 6, que são os mais difíceis. Então, na minha opinião, existe uma cagação de regra, existe uma romantização de quais negócios são os negócios dignos para o brasileiro começar, né? Tem negócios que são dignos, que são limpos, e tem negócios que são sujos. E isso atrapalha muito o brasileiro de empreender, cara. Na prática, eu gosto de tirar essa moralidade da mesa e pensar, cara, o mercado vai me dizer aonde que existe criação de valor e aonde que é possível o cara pequeno que está começando a criar valor e aonde que é só o cara que já é grande, já está consolidado, começou lá em 1960, em 1970, aonde que ele consegue gerar valor e que o pequeno não consegue. Então, puta, se em uma determinada época ser influenciador e vender publicidade dava muito dinheiro, é porque existia criação de valor aí, cara. Existiam empresas querendo pagar esses caras para fazer a publicidade deles, né? Tava crescendo a economia da atenção. Se num outro determinado período curso online dava muito dinheiro, né? É porque existia demanda também. E, obviamente, tinha gente que mentia nesse mercado. Era um mercado novo. Todo mercado novo tem gente mentindo, tem pilantragem. Inclusive no mercado de produtos físicos, se você olhar no começo do século XX, várias das grandes empresas farmacêuticas de alimentos, elas mentiam também, né? Se eu não me engano, foi a Bayer, já chegou a vender heroína nas farmácias. E era um remédio para tosse de criança. Eles vendiam heroína como um remédio para tosse de criança. E eles falavam que era bom porque não viciava. Eu não sei qual que era a alternativa que tinha lá, que viciava mais do que heroína. Mas eles vendiam assim, não lembro se era a Bayer, tá? Mas era uma dessas grandes farmacêuticas. As empresas de alimentos também mentiam muito, né? As empresas de cigarro, cara, elas falavam que fazia bem e que os médicos recomendavam e tal. Então, todo mercado maduro tem muita mentira. Isso é igual para curso online, também tinha muita promessa. Acho que até hoje tem, né? Mas se deu dinheiro é porque existia criação de valor. Eu sei disso porque eu comprei muito curso online de diferentes temas. Acho que eu já gastei mais de 100 mil reais com curso online. E alguns eram bons, alguns eram ruins, mas na média, cara, me foi útil, senão eu não continuava comprando. Pô, eu não tô aqui para defender influenciador, vendedor de curso e tal. Tô cagando para eles, na verdade. Apesar de eu me enquadrar de uma forma engraçada nessas categorias aí, né? Nessas caixinhas. Mas eu acho que tem alguns vieses que fazem o brasileiro considerar alguns negócios mais dignos que outros. Então, tem um primeiro viés que é uma coisa tangível que eu posso tocar, né? Se eu vendo um produto físico, seja lá o que for, um negócio de papelaria, uma caneta, um copo Stanley, cara, é uma coisa que eu posso tocar, né? Esse mouse aqui, então logo deve haver valor. Beleza, é uma forma de ver as coisas. Um outro viés, será que essa empresa tem funcionários, tem imóveis, né? Tem uma localização lá, um escritório, né? De novo, quase que uma coisa que eu posso tocar, assim, uma coisa que eu posso ver. Então tem esse viés também. Se a empresa tem essas coisas, ela parece que é mais digna, né? Na prática, ela só é maior e mais capitalizada. Tem um terceiro viés, que é, negócios legítimos são negócios que existiam quando eu era criança, né? Na época dos meus pais. Então, cara, um curso preparatório. Qual que é a diferença de um curso preparatório para um curso de alguma outra coisa? Tem algumas diferenças, mas na prática, cara, eu tô acostumado com isso desde que eu nasci, né? Já existia cursinho, existia Telecurso 2000, né? A galera vendia lá as fitas VHS, os DVDs com as aulas lá do ensino médio, para quem queria completar, fazer a distância. Só que assim, a minha impressão é que isso são grandes vieses da forma como a gente foi criado mesmo, né? Por exemplo, eu nasci em 1990, desde que eu nasci o mundo mudou muito, cara. E aí eu percebo que tem algumas pessoas que têm a cabeça mais pra frente, do tipo, o mundo mudou, e elas atualizam o modelo mental delas conforme o mundo muda, e tem outras pessoas que são mais conservadoras, não politicamente, mas conservadoras de espírito, assim, e mais tradicionalistas, talvez, e elas têm essa questão de o que sempre existiu tem mais valor do que aquilo que é novo. E beleza, eu tô aqui com isso, mas acho que a primeira grande insight aqui que eu tenho é, cara, se o mercado tá dizendo que tem dinheiro ali e você não tá enganando ninguém, é um negócio, entendeu? Se você quer virar influenciador e gravar seus vídeos e vender publicidade,
Qual que é a diferença entre você e a Rede Globo? Cara, tem gente te assistindo, tem marcas querendo pagar para aparecer para sua audiência. A única diferença é que a Globo tem um estúdio grande lá no Projac, né? Investiu milhões de reais de CAPEX no Projac e tem umas câmeras mais diferentona. Você talvez tenha, cara, um quarto na sua casa e um celular. Mas, de novo, eles têm um imóvel e equipamentos e você tem um imóvel, um pequeno imóvel e um equipamento mais amador, né? Mas funciona também. Inclusive, o seu celular é melhor do que as câmeras que a Globo usava em 1960, 1970, né? Quando era preto e branco, ainda a qualidade era bem ruim. Você quer vender curso de forma ética, sem enganar ninguém, ensinando alguma coisa útil que talvez numa outra geração você ensinaria numa sala de aula, ou você ensinaria numa palestra, ou você escreveria um livro para ensinar aquilo, né? Se desse para publicar, também era mais difícil. Hoje você pode gravar um curso e vender. É o que eu faço no meu outro negócio. É uma coisa legítima, né? É um curso em que eu explico o processo de entrevista de algumas empresas, né? E ensino como passar nelas. Não tem nada de errado com isso. Inclusive, no meu nicho, tem gente que dá palestra em Harvard, em Yale, em Stanford, nas faculdades que mandam os alunos para essas grandes empresas aí que fazem entrevista de caso, nessas consultorias. Então, pô, tem um produto no meu mercado que é livro, tem um produto que é palestra, tem um produto que é curso. E não tem nada de errado com isso. É o mesmo conteúdo, né? É a mesma finalidade embalada de formas diferentes ali. E por que eu tô batendo nessa tecla, cara, de não necessariamente ir para a economia real, né, de serviços e produtos físicos? Porque às vezes o dinheiro, principalmente no nicho que você quer empreender, está em algum outro lugar. Talvez o dinheiro esteja em mídia, talvez o dinheiro esteja em vender conhecimento, talvez o dinheiro esteja em software, que eu acho que tem mais gente que concorda que software é uma coisa da economia real, sei lá. Talvez o dinheiro esteja em produtos financeiros, que aí já é uma coisa mais difícil de entrar se você for um cara pequeno, mas é possível, dependendo do produto financeiro aí que você fizer. Agora, Brunão, e se eu quiser empreender na economia real? Não com serviços, que eu sei que dá para entrar, mas tem aquele problema de não escalar, e sim com produtos físicos, cara, com comércio, com coisa que tem loja, tem funcionário, tem que pagar aluguel, tem coisas ali que eu posso encostar nelas. Só que eu não sou herdeiro. Como é que eu faço com isso? Porque eu vou falar pra vocês, cara, eu vim de uma família com dinheiro, não sou herdeiro assim, né? Meus pais são médicos, ganharam muito bem, e eles não tinham uma grana para investir no meu primeiro negócio se eu quisesse montar um negócio na tal da economia real. Se eu precisasse de, 300, 500 mil para começar um negócio, eles não iam me dar essa grana, eles não iam me emprestar essa grana. E, com 500 mil reais, você não abre muita coisa, cara. Você não abre nenhuma lojinha, né? Mas, Brunão, eu quero empreender com a economia real. Eu tenho um tesão pela economia real. Como é que eu faço, cara? E aí a minha grande dica é você começa aonde o mercado tá dando dinheiro agora para depois reinvestir em negócios da economia real. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O primeiro grande exemplo que eu tenho para dar é o Gorgonoid, que talvez vocês conheçam, é do mundo fitness lá, do mundo da maromba. Eu entrevistei ele no meu podcast, é irada a entrevista com ele, e ele começou produzindo conteúdo para o mundo da maromba no YouTube, né? Ganhou uma grana com isso, e ele começou a usar esse dinheiro, ele conta a história lá no episódio do podcast, ele começou a usar o dinheiro para entrar de sócio, no começo majoritário, hoje ele entra com uma sociedade menor, mas ele é sócio de várias academias. Se eu não me engano, ele tá para abrir a 10ª academia dele. Então, assim, ele mexe com coisa tipo aluguel, maquinário de academia, né? Halteres, é literalmente mundo físico mesmo. Só que ele não começou com a academia, entendeu? Porque, pelo que ele falou no podcast lá, te custa 1,5 milhão, 2 milhões para começar uma academia. De onde que ele ia tirar essa grana, cara? E beleza, o que muita gente faz é, junta 6 sócios ali e aí financia o resto. Só que é muito difícil, você concorda? Aí você tá com um monte de sócio que não sabe o que tá fazendo. Se o seu empreendimento der errado, você não tem de onde tirar dinheiro, você fica devendo um financiamento. O Gorgonoid não, ele juntou uma grana, ele começou a conhecer melhor desse mundo pelos contatos que ele fez através do canal de YouTube dele, e ele tinha parceiros comerciais lá, que ele conta no episódio, que ele consegue comprar os equipamentos mais baratos e tal, porque são anunciantes do canal dele mesmo. Então ele usou um negócio que era mais fácil para começar, mais fácil para lucrar, pelo menos na época que ele fez o canal de YouTube dele, né, de criação de conteúdo, de influenciador dele ali, para gerar grana e contatos e conhecimento para ir para o mundo físico e
montar as academias dele, que era o que ele queria fazer. Um outro grande exemplo aqui, muita gente fala da Manucity, né, que é aquela influenciadora fitness dos jovens lá, que lançou a marca de creatina dela lá, de gummy de creatina. E sim, ela tem sócios, né, que é uma rapaziada da Link. Eu falei num vídeo deles aqui, daquela escola de negócios lá. Então, ela é a influenciadora da marca, eles operam a marca, e aí você vai falar, então ela só deu o rosto dela para a marca, né? E de certa forma sim, só que não foram eles que entraram com o dinheiro, entendeu? Eles captaram dinheiro com investidores. Até onde eu sei da história, né? Não tenho informações internas, mas eu sei que eles captaram dinheiro com investidores. Não sei se foi tudo, mas a grande questão é, eles iam operar a marca, eles precisavam de alguém para gerar demanda. Se juntaram com ela, eles não queriam pôr grana, eles trouxeram um investidor. Só que o investidor só entrou no negócio por causa dela, porque o investidor também queria saber que ia ter demanda, né? Então, cara, ela começou como influenciadora e aí ela montou a marca de gummy de creatina dela e, se eu não me engano, ela tem uma academia também, que é uma academia mais minimalista, lá voltada para o público feminino. Outro exemplo que eu posso dar aqui, o Raul Sena, né, que muitos conhecem aí, o investidor Sardinha, começou vendendo curso bom, todo mundo fala muito bem do curso dele, e aí ele tá montou já uma gestora de patrimônio e tal, e ele quer montar um banco, né? Que não seria economia real, seria economia financeira, mas, pô, o maluco acabou de comprar um prédio lá, entendeu? Em Goiânia, acho. Falou outro dia no canal dele que comprou um prédio, e, pô, se ele conseguir montar um banco, cara, tipo, ele tem lá 50 funcionários, não sei quantos funcionários são, mas ele tem um negócio que você entra no escritório e você fala, pô, esse cara tem um negócio de verdade. Só que ele não começou assim, entendeu? Porque ele não tinha dinheiro para fazer isso. Talvez ele tinha, porque ele já tinha uma grana antes. Mas ainda assim, cara, ele foi onde tinha dinheiro mais fácil. O que, se você tem esse preconceito da economia real, talvez você ouça essa expressão de tem dinheiro fácil e leve como uma coisa preconceituosa, de você só tá querendo ficar rico rápido, mas não é a questão, cara. A questão é, se tem dinheiro fácil é porque tem um desbalanço de oferta e demanda. E é aí que você quer começar, entendeu? Você quer ir num negócio que existe desde a época dos seus pais e obviamente já está saturado, o que não quer dizer que tem espaço para outros, mas é muito mais competitivo, ou você quer ir para um negócio novo que ainda tem pouca gente fazendo e que, porque é novo, as pessoas, ou muitas pessoas, né, que têm essa mente mais conservadora nos costumes e tradicionalista, e olha e fala, pô, mas isso não é um negócio de verdade, porque isso não existia antes, ou sei lá, eu não entendo isso, logo não deve ser um negócio de verdade. Cara, foda-se essas pessoas, entendeu? Você tem que ir onde tem dinheiro que você consegue fazer de forma ética, né? Então talvez tenha uma tríade aí. Tem dinheiro? Relativamente fácil. Você consegue capturar esse dinheiro de forma ética? Cara, é um bom lugar para você começar. Então, assim, como esses negócios de economia real, eles já existem há muito tempo, em geral, e principalmente no Brasil, onde o dinheiro é caro, os juros é 15%, eles são negócios para quem tem dinheiro, cara, vai, R$1 milhão, depende do negócio que você vai fazer, né? Que você possa perder. E mais que isso, são negócios para quem tem know-how, cara. Se você não tiver dinheiro para abrir esses negócios, eu tô falando de um dinheiro relevante para abrir, cara, um restaurantezinho de esquina ali, né? Você nem começa. Ou pior, você se endivida e aí qualquer coisa que acontece, você quebra. E se você tiver dinheiro, mas não tem know-how, você vai começar o seu negócio, você vai investir o seu dinheiro, mas como você não tem know-how, você vai perder ele inteiro, né? Então é muita grana para você perder. Mas um outro caminho é você começar com mídia ou código. Como diz o Naval Ravikant, né? Você tem 4 formas de alavancar o que você faz ali, né? O que você sabe. Você tem mídia, código, né? Ou seja, conteúdo, software. E aí você tem capital e pessoas, que é a parte da economia real aqui. Cara, você começar por esses dois de cima, mídia e código, que são muito mais novos, a chance de você ganhar dinheiro com menos investimento e mais rápido e sendo iniciante de uma certa forma, né, não sendo uma empresa que está ali consolidada há 20, 30 anos no mercado, a chance é muito maior. E aí você pode pegar esse dinheiro e, se você quiser, reinvestir na economia real com alguém de sócio que tenha know-how naquilo. E aí, se você tiver atenção da internet, ainda melhor, porque aí você pode jogar demanda, jogar essa atenção para esse negócio, que é um pouco o que o Gorgonoid faz, né? Sempre que ele lança uma nova academia, ele divulga para a galera da cidade lá, com a cara dele, que é conhecida nesse mundo fitness, que a academia dele vai lançar e tal, e
imagino que ele consegue lotar a academia muito mais rápido do que alguém aleatório começando uma academia nova. E aí quando eu falo isso para as pessoas, vem uma grande objeção, cara. Ah, Bruno, mas se todo mundo empreender com internet, aí não vai dar certo, aí como é que a gente faz, né? A gente precisa de comida na mesa, precisa da economia real, precisa de casas sendo levantadas. E eu concordo 100% com isso. Você precisa de comida, você precisa de móveis, você precisa de roupas, você precisa de imóveis, você precisa de uma série de coisas. Só que já existem inúmeras grandes empresas fazendo isso. Não vai faltar arroz na mesa do brasileiro porque não tem muitos empreendedores de arroz. E o motivo disso é, já existem grandes fazendeiros de arroz e se eles precisam aumentar a produção, eles compram mais terra e aumentam a produção. Já existe a Camil, já existem indústrias que beneficiam o arroz ali, embalam e vendem para o mercado. Existem construtoras, existem marcas de roupa. E sim, podem surgir novas. Só que do jeito que a economia do Brasil está estruturado, para você competir com essas grandes empresas nesses setores mais tradicionais, é muito difícil, cara. Você tem que ter capital e você tem que ter know-how. E eu sei que a maioria das pessoas que começaram como eu, tá? Eu vim de uma família boa, com dinheiro, estruturada, estudei pra caramba, né? Nas melhores, não vou dizer nas melhores escolas, porque eu cresci no interior, mas estudei numa puta faculdade. E ainda assim eu não tinha dinheiro, capital e know-how pra começar um negócio do mundo real. Então, assim, não vai faltar comida na mesa do brasileiro porque faltam empreendedores no mundo da economia real. Se você quer empreender, cara, você tem que ir por um caminho que é mais fácil. Porque o tabuleiro tá aí, né? As oportunidades de mercado estão aí. Você tem que ir num lugar que você, como uma pessoa jovem, presumidamente jovem, né? Sem muito capital, sem muita influência, talvez sem muito know-how, consiga jogar o jogo, mesmo que seja um jogo menor, né? Com menos fichas, vamos dizer, no mundo do poker aí. E aí eu te pergunto, mesmo que você tivesse dinheiro, vamos dizer que você tivesse ali 1 milhãozinho, tá? Que você pudesse arriscar e perder. Com a Selic a 15%, você poderia ganhar sem risco, sem trabalhar, 150 mil no ano. Ou você pode investir num negócio da economia real, sem know-how daquilo. E eu tô falando para as pessoas que não têm know-how, tá? Se você tem know-how, você pode pegar um investidor, mostrar que você tem know-how e fazer o que você quiser. Mas sem know-how, tá? Sem muito know-how. Você investe num negócio da economia real, são 1 milhão, tá? E você pode perder tudo. Qual dos dois você escolhe? A resposta é muito óbvia, né? Se eu tivesse começando do zero e tivesse 1 milhão para investir e perder, sabe o que eu faria? Eu pegaria esse 1 milhão, colocaria numa renda fixa ali, que me pagasse, quanto que dá? 150 mil no ano, dá uns 12 mil por mês, beleza? Tô perdendo para inflação, mas puta, no curto prazo eu posso usar 12 mil por mês aí, de boa, dá para viver já, né? E aí eu começaria um negócio que não precisa de muito investimento, que não precisa de nada de investimento. Porque a galera acha que empreender é se arriscar, mas empreender é mitigar risco. E essa é a grande sacada desse vídeo, cara. Para você empreender na economia real, você tem que ter disposição e capacidade de correr muito risco. Tem que querer muito. Eu não tô aqui para fazer moralismo econômico, tá? Eu tô aqui para descrever as coisas como elas são, né? Pelo menos da forma como eu vejo elas. Se você estivesse nos Estados Unidos, você poderia sim mexer com a economia real. Tanto é que tem uma trend gigante de boring businesses lá, né? De negócios chatos, que seriam esses negócios da economia real, mas lá o juro é baixo, lá a complexidade tributária é pequena, lá tem várias vantagens que aqui não tem. Se você estivesse na Europa, cara, na Europa eu não acho que compensa tanto. Apesar do juro ser baixo, a carga tributária é muito alta para negócios. Eu não faria, entendeu? Se eu fosse um europeu empreendendo, eu sairia da Europa, iria para o Sudeste Asiático, empreenderia na internet também, ou iria para os Estados Unidos. O que eu sei é que assim, existem forças maiores do que a gente, do que a nossa moralidade, ou falsa moralidade, né? Do que a nossa vontade querem, e essas forças maiores apontam para certas partes do mercado em que dá para o cara que está começando, para o cara que é pequeno, começar e fazer dinheiro. E depois que você fez seu primeiro dinheiro, beleza, aí você põe para rodar a parada, entendeu? Mas o meu ponto é que se tem um caminho que dá para ganhar dinheiro sem arriscar muito, e tem um outro caminho que tem que investir muita grana e correr um risco altíssimo, só que esse caminho aqui é considerado mais limpo pelas pessoas, mais digno, mais real, cara, eu vou pelo caminho que é possível, entendeu? Eu sigo o sinal do mercado e eu acho que você deveria fazer o mesmo. De novo, crianças, sem vender promessas
que você não consegue cumprir, sem enganar os outros. Vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um é sobre 9 motivos para empreender em 2025, que foi o vídeo que originou esse aqui, e o outro sobre por que empreender com a Selic a 15%, com o juro alto, é uma cilada. Te vejo num desses 2, eu indico esse daqui.